E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e hoje nós vamos falar de um assunto que eu não vou poder falar o título do livro, praticamente, né? E eu já tentei fazer a resenha desse livro há muito tempo que eu terminei de ler ele e, infelizmente, eu não posso falar essa palavra, porque o meu vídeo foi totalmente bloqueado, totalmente desmonetizado. Eu ia postar ele do jeito que ele tava, mas eu falei, vou levar um ban aqui, não sei, alguma coisa ia acontecer, porque do jeito que eles colocaram, assim, empecilho para colocar esse vídeo no ar foi terrível. Então vamos começar. Antes da gente começar a falar desse livro, eu queria pedir você já para se inscrever no canal, para deixar o seu like e também se você quiser se tornar membro, o link vai estar aqui embaixo para você se tornar membro. E lembrando que eu sempre deixo o link dos livros que eu indico aqui para você adquirir pela Amazon, que me ajuda muito, muito, muito mesmo. Então vamos lá, vamos começar. Esse livro foi escrito por um padre chamado Laurent Espriet, ou Esprit. Eu não sei como que fala o nome dele, porque ele é francês, eu não sei qual seria, né, a pronúncia do nome dele. E foi traduzido pelo Philippe Lesage e é uma publicação da Eclésia, tá? É um livro bem pequeno, mas muito rico em informações. Ele tem 101 páginas apenas e ele vai tratar aqui com relatos de mulheres que passaram por esses procedimentos de interrupção da gravidez. Ele vai falar sobre o que é para a igreja, né, essa situação. E ele vai levantar coisas aqui, são corriqueiras, para quem já conhece o assunto, sobre a modificação da linguagem, sobre a questão jurídica, né, do ativismo em relação a esse assunto, da formação das jovens também, né, hoje as meninas, né, são educadas pelo feminismo, para não entender exatamente qual é a dignidade humana do embrião, qual é a dignidade humana do bebê em gestação, e que essas coisas, essas condições sociais de educação, né, são aí talvez motivos de imputabilidade. Não só a questão de educação, como também a questão da violência, né? Quando uma mulher está grávida, ela pode sim sofrer violência psicológica da mãe. Aqui tem um caso, gente, tudo que ele fala é contado, algum testemunho de alguma mulher, tá? Porque ele trabalha com isso, mulheres que procuram a redenção, procuram Cristo para poderem buscar o perdão do que fizeram, porque são mulheres que entenderam a gravidade do que fizeram. Então, assim, tem um caso aqui em que a mãe virou para a filha e falou o seguinte: você não precisa ter esse bebê. Você é muito nova, você pode muito bem continuar a sua vida normal, é só você se livrar dessa situação. Mulheres que também sofrem violência dos chefes, né? Se você engravidar, você vai perder o emprego. Se você engravidar, e o namorado fala, né? Se você engravidar, você vai me perder, porque eu não quero esse bebê. E como ele está tratando da França, isso é uma coisa muito importante de falar, lá essas interrupções, elas são liberadas. Então não tem como a pessoa falar, mas eu não posso fazer isso porque não tem uma clínica. Não, tudo está preparado, isso nos Estados Unidos também. Então a pessoa pode, é só ela querer, é só ela sentar lá e fazer o que precisa fazer. E assim, quando a gente estuda, né, quando a gente tem o costume de estudar, de pesquisar, a gente sabe o que é a vida intrauterina, a gente já fica sensibilizado, né? Só que existem mulheres que não fazem ideia do que é vida intrauterina. Tem mulheres que não sabem o que é um embrião de 12 semanas. Não sabem que já está tudo formado, de que o sistema nervoso está formado, de que o coração bate forte. Elas não têm noção disso, gente. O que a igreja vai falar sobre isso? É óbvio, é evidente, né? Que a igreja condena essa prática. Ela é em si mesma um mal terrível. É totalmente desordenado. É um ato que não
não tem nenhuma forma dele ser bom, ele não tem outro ângulo em que você olha e ele é bom. Por quê? Porque o fim desse ato é o fim de uma vida, ou de duas, dependendo do azar, né, da situação. E como que nós lidamos com isso? Como que nós lidamos com a mãe? Como que nós lidamos com a mulher que fez isso? Olha, eu vou falar com vocês. A nossa tendência é odiar, é ter muita raiva, entendeu? Porque era uma pessoa inocente, era um bebê. E quando você lê os relatos dessas mulheres, você vê que elas descobrem o que elas estão fazendo na hora. Descobrem a maldade que vai acontecer na hora que elas vão fazer. Porque por um acaso elas veem uma ultrassom, por um acaso elas escutam alguma coisa, escutam barulhos, sentem cheiros, né? Se o neném nasce, por exemplo, viável, porque o aborto viável, dependendo da idade gestacional, elas vão entender o que elas estão fazendo e elas vão procurar ajuda, ou elas vão ficar marcadas para sempre. Elas mesmas sabem que não fizeram algo bom, elas mesmas compreendem isso, sabe? Então, o que o padre Lohan vai falar? A gravidade do ato é terrível. Terrível, terrível, terrível. A igreja não prescinde dessa condenação. Então, você que por um acaso fez isso, ou se você por um acaso vier a conhecer alguém que fez essa interrupção, ela precisa de perdão. Ela precisa de arrependimento e perdão. Tem perdão? Claro que tem. Claro que tem. E aí, se a pessoa realmente se arrepende, ela vai procurar esse perdão, entendeu? De forma correta. Ela tem que procurar um sacerdote para se arrepender, para confessar esse pecado e começar a buscar a cura para esse arrependimento. O que o padre vai dizer é que, às vezes, como todo pecado, existem atenuantes e existem agravantes, certo? Eu vou até ler para vocês aqui o que ele fala da imputabilidade. Ele diz o seguinte: a imputabilidade e responsabilidade de um ato podem ser diminuídas e até anuladas pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições desordenadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Quantas mulheres não sabem muito bem o que irá ocorrer no momento da sua interrupção? Alguns médicos ou ecografistas lhes falam não de feto nem de embrião, mas de amontoado de células. Muitas mulheres só se dão conta do que é uma interrupção quando seus pequeninos lhes caem por entre as pernas, sobre o piso do banheiro ou do vaso sanitário. E aí você vai ter vários testemunhos aqui a respeito, né, desses casos de inadvertência. E ele vai levantar uma outra lebre pra gente terminar, né, porque eu não vou falar do livro todo, sobre a questão do anticoncepcional, tá? Ele vai dizer o seguinte, que o anticoncepcional é uma forma, na verdade, é às vezes até o primeiro passo para uma interrupção. Deixa eu explicar. Às vezes o anticoncepcional, né, é para evitar a criança. E evitar, a gente evita problema. Então, se você está evitando um problema, se você tem uma mente antinatalista e por um acaso o seu anticoncepcional falha, esse seu método vai terminar na interrupção. E a interrupção se torna um método anticoncepcional. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher. E sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como um simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira respeitada e amada. E esses relacionamentos surgem, né, como o adultério, a prostituição, a fornicação. E uma criança no meio de adultério, uma criança no meio de uma fornicação, uma criança no meio de uma prostituição, é um problema. Ela é um problema. Ou ela vai ser super maltratada, ou ela vai ser, né, ter sua vida interrompida, digamos assim. Uma coisa que ele levanta também aqui é a quantidade de relatos de mulheres que não se perdoam.
né? E realmente é um transtorno assim, psicológico que a mulher vai levar para a vida inteira dela. Ela vai lembrar disso. E no caso das crianças, né? O que acontece com essas crianças? O catecismo diz, né, que nós entregamos as crianças à misericórdia de Deus. Sempre que nós formos rezar, nós precisamos nos lembrar dessas crianças, dessas almas, né? Tanto das almas que estão congeladas, né, na fertilização in vitro, quanto essas crianças, né, essas almas que se perdem pela interrupção da gravidez, são mortas sem batismo e sem intenção de batizar, né? Vou lá fazer uma interrupção, mas se nascesse eu gostaria de batizar. Não existe intenção de batismo nessa situação. E pela ignorância, né, que nos é imposta, porque nada é falado a respeito da alma dessas meninas, dessas crianças, a gente precisa orar por elas, pedir a Deus para ter misericórdia delas. Esse livro traz aí casos da França, tá? Onde é liberado a interrupção da gravidez, é institucionalizado. Não é a realidade ainda do Brasil, porque nós temos uns limites de casos que podem ou não. Só que, gente, não demora muito, né? O ativismo judicial no Brasil, ele tem logrado sucesso, né, com vários casos. E nós precisamos alertar, né, a nossa comunidade. Aqui em Itaperuna nós temos uma ONG para cuidar disso, a ONG Santa Diana. E nós devemos sempre estar atentos, porque mulheres perto de nós estão desesperadas por situações financeiras, por situação de doença, por situação de relacionamentos abusivos, estão prontas para pedir ajuda para fazer esses procedimentos. E o pior, né? Fazer esses procedimentos de forma clandestina. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? E ficarmos atentos e rezar por essas pessoas e pedir a Deus para que nós sejamos misericordiosos e entender que a mulher que faz nem sempre é uma ativista. A ativista é um demônio, né? Então a gente já sabe disso. A ativista é um demônio. Agora, a mulher que sofre e quer fazer isso por causa de um desespero, ela precisa de ajuda, tá? A gente não pode só apontar o dedo, a gente precisa ajudar essas mulheres. Então vamos aí nos lembrar, né, dessas mulheres, nos lembrar dessas crianças, pedir a Deus que seja, né, exterminado essa ideia pedir a Deus que acabe com essa prática, né, que nos ajude aí a lutar contra essa prática. Então, se você conhece alguma ONG na sua cidade, se você conhece pessoas que se preocupam com esse assunto na sua cidade, se juntem e ofereçam ajuda, com fralda, com leite, com remédio, né? Aprenda sobre adoção, aprenda sobre tudo que você puder, para se alguma mulher encontrar você seja um caminho aí para ajudar essa mulher. Então é isso, gente, fica aqui a minha indicação desse livro. É realmente muito bom, porque vai trazer relatos de mulheres, elas escrevem, elas procuram esse padre, porque ele trabalha com isso, então elas contam as suas histórias, e é muito interessante você entender o lado da mulher que faz isso por desespero, que acaba fazendo isso muito novinhas, às vezes levada pela mãe, gente. É impressionante os casos que tem aqui, que a mãe leva a menina para fazer a interrupção. Está aqui embaixo o link para a compra desse livro. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, seu comentário, mande para mais alguém. E não esqueça de rezar por essas almas. Até o próximo vídeo.